A gente tem uma fórmula de achar que a gente tem que amar só os amigos, né? É fácil demais amar os amigos, mas Jesus disse que é para a gente amar os inimigos. Agora é difícil demais amar inimigo, mas só você consegue amar o inimigo quando você está em Cristo. Hoje nós vamos continuar a falar da mesma coisa que nós estávamos falando em sexta-feira passada, sobre o crer só para aqueles que creem. Então nós começamos na sexta-feira e vamos dar continuidade ao mesmo assunto, porque sempre é um privilégio para aqueles que creem, né? E a gente quer frisar muito bem essa palavra, aonde o Senhor possa ministrar os nossos corações novamente e nos trazer mais revelações nessa noite. E o crer é algo assim muito... Se trata de fé, né? A fé é algo bem questionável, né? Pelo mundo. O mundo sempre questiona a fé. Ela quer questionar a fé, que é alguma coisa religiosa, né? Mas não tem nada a ver. A fé é algo gerado em Deus dentro de nós. Então, aqueles que têm o privilégio de ser gerado a fé, né? Então, nós queremos começar naquele Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Então ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Então, a Hebreus capítulo 11, ele fala demais da fé. Ele é um capítulo voltado para aqueles que não entendem a fé. Então o Senhor, através do escritor de Hebreus, ele nos ensina o que é fé, o que é esperança, o que é crer. E o apóstolo Paulo, como nós já vimos isso em sexta-feira, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo de 1 a 4, ele disse: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, se nós estamos falando que a fé é algo que não se vê, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é algo que você crê que a justiça de Deus foi estabelecida sobre o mundo através da vida de Cristo. Esse é o grande privilégio
daqueles que conhecem a Jesus, que sabe entender, que entende, que tem conhecimento, mas que se baseia no conhecimento de Deus e não nos conhecimentos do próprio homem. Então, muitas vezes nós entendemos que as pessoas estudam Deus, buscam entender Deus, faz teologia, mas esse conhecimento é do próprio homem, porque a revelação que vem do Senhor, ela vem plena e absolutamente de Deus. Então, aqui só mais uma passagem aqui para que a gente possa entender. Ó, João capítulo 6, versículo 28 e 29. Olha bem para entender o que é a realização do crer. Perguntaram a Jesus, perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Então, imagina, o que é fazer a obra de Deus? Muitas pessoas, elas querem fazer a obra de Deus. Não, o que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas como fazer a obra de Deus? A obra de Deus só é realizada, ela só é realizada quando você crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Aqui está a Luciana também, com a gente. Oi, Luciana. Oi. Que Deus te abençoe, te fortaleça muito em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, né, o que é que precisamos fazer para realizar a obra de Deus. Então, muitas pessoas se encontram, pastores, padres e irmãs, freiras, entre outros sacerdotes, e pergunta para ele o que ele está fazendo. Ele está falando, eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é realizada, ela já foi realizada em Cristo Jesus. Então, Jesus explica muito claramente, muito simples, o que é que precisamos para fazer, para realizar a obra que Deus requer. Jesus respondeu com uma resposta muito clara e objetiva. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Crer naquele que Ele enviou. Então nós temos que entender algumas coisas, por exemplo, o que é crer em Jesus Cristo? Primeiro, para crer em Jesus Cristo, você tem que crer baseado na fé. A fé que nós olhamos aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então você nunca vai conseguir ver Jesus a não ser pela fé. Ele pode, na verdade, como Ele é todo poderoso, Ele pode se materializar para nós, para que a gente possa ver Ele em olhos, nos nossos olhos naturais. Mas a única forma da gente ver Ele em obras naturais, você vê Ele nos irmãos, de forma natural. Você vê Ele nos irmãos, você vê Ele no amor, como Jonathan ontem mandou um versículo tão pequeno para nós, e ele disse assim, 1 de João, né, o Jonathan mandou ontem, coisa muito maravilhosa. Jonathan mandou, vou pegar aqui a passagem. 1 de João, capítulo 4, 8. O que não ama, não há conhecido a Deus. Por quê? Deus é amor.
Então nós temos a gente tem uma fórmula de achar que a gente tem que amar só os amigos, né? É fácil demais amar os amigos, mas Jesus disse que é para a gente amar os inimigos. Agora é difícil demais amar inimigo, mas só você consegue amar o inimigo quando você está em Cristo. Então, o que é que você consegue amar os inimigos? Quando você olha para Cristo e vê Ele assim. O que ele falou? Na cruz, crucificado, sofrendo, ele disse assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então, no último momento da vida de Jesus Cristo, e que é isso que Deus quer que a gente faça, é crer naquele que Ele enviou como sacrifício perfeito, como o fim da lei, o último sacrifício da lei. Jesus Cristo, Ele veio cumprir a lei e Ele foi o último sacrifício da lei. A partir daí, tudo que a gente fizer é obra morta, a não ser crer em Jesus Cristo. Então, é crer que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou por nós e que Ele está sentado nos céus à direita de Deus Pai. Esse é o perfeito amor, quando você crê em Jesus Cristo. Então, crer em o chamar. Agora nós vamos ler um trecho maior em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 21. E a palavra de Deus diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou outros profetas. E Jesus continua a pergunta: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu darei a vocês a chave dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefe dos sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Olha para vocês verem, a obra de Jesus, ela estava para ser realizada aqui nesse momento. E presta bem atenção quem revelou para Pedro, porque muitas vezes a gente pensa que a gente entende alguma coisa. Jesus Cristo disse: não foi carne e nem sangue que revelou a você, e sim meu Pai que está nos céus. Então muitas vezes nós acreditamos que nós vamos entender alguma coisa buscando
sabedoria em algum lugar fora da palavra de Deus. Então, muitas vezes, entendemos pela palavra de Deus que para você ter e ele revela uma outra coisa, que a partir desse momento Jesus diz que ele edificaria a igreja não estava edificada, não havia igreja, não existia igreja naquela época, existia o judaísmo, a história do povo de Deus, no qual Jesus Cristo veio cumprir e abrir a porta do caminho para nós, fazer uma ponte, fazer uma estrada, um caminho que nos levasse a Deus, que é o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Então, o nosso objetivo hoje é olhar para as Escrituras e deixar que o Espírito Santo de Deus nos anime, nos convença, porque é somente o Espírito de Deus que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E a justiça, a única justiça que vem, é a que provém de Deus, que é Cristo Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração, ministrado em mim desde a semana passada. Eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos pudessem entender o que é crer e no que crer. Crer na morte e na ressurreição de Jesus, que Ele é o último sacrifício da lei, que tudo que é revelado por Jesus Cristo é através do Pai e do Espírito Santo, e que não há revelação que não provém da palavra de Deus. E presta bem atenção, Jesus Cristo disse, daquele momento, Jesus Cristo começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos de quem? Dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Esse é o que nós temos que crer. Não ser salvo por um lado e aprisionado na religião. Quando nós vamos aí e vamos ser salvos, Jesus Cristo Deus nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, esse reino maravilhoso em qual nós vivemos e somos protegidos por Ele. Por que nós somos protegidos? Jesus Cristo diz que as portas do Hades não seriam capazes de vencer. Não seriam capazes de vencer a igreja dele. E quem que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós, aqueles que cremos. Então, quando nós, como igreja, como corpo místico de Jesus Cristo, hoje tem Javier, que está lá na República Dominicana, tem Mariano, que está aqui na casa dele, tem Maria Luciana, que está lá na Paraíba, e também tem Marina, que é a nossa comadre, lá em Riolândia, está nos assistindo. Todo esse povo, ele faz parte do corpo maravilhoso de Jesus Cristo. Mas como é que você entende que você é parte do corpo de Jesus Cristo? Somente pela fé. Só pela fé que você crê nisso. Não há forma de você pensar diferente. Humanamente, você raciocinando, é incapaz de você ver o corpo de Cristo. Como que você vê o corpo de Cristo? Só através do irmão, através do amor, através da presença de Jesus Cristo na vida de cada um de nós.
Amém? Essa é a palavra que eu gostaria que os irmãos guardassem no coração, pudesse ler elas várias vezes e cada dia mais crer no sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos reuniu mais uma noite no amor dEle, onde nós pudemos hoje, mais uma vez, exercitar a nossa fé, a fé que Jesus Cristo um dia foi até Jerusalém, sabendo de tudo que ia passar, e sofreu todas as dores, morreu, foi entregue à morte, foi crucificado e ressuscitou por nós. E isso é o que nos traz vida hoje, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande beijo no coração de todos, que Deus abençoe grandiosamente. Amém.